Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo então a gente vai ver como utilizar o N-Cloth nos nossos projetos e aplicar ele num prático ali que é a nossa cama. Certo? Então vamos dar uma conferida aí como que ele funciona e quais os cuidados que a gente tem que ter. Então, primeira coisa, vamos fazer uma cena rapidinho aqui, né? Então vamos criar um piso. E aqui já começa algumas coisas que a gente tem que ter de cuidado com o N-Cloth. De preferência, é melhor a gente trabalhar com escala alterada, escala real, né? Quando a gente cria qualquer coisa no Maya, vem aqui no carinha com engrenagem, ou eu posso vir aqui em Windows, certo? Em Preference, Preference abre a mesma janela aqui, vocês viram que trocou agora só aqui em cima. Vir aqui em Settings, e nos Settings de linear ela está em centímetros, a gente pode trocar para metros, isso facilita bastante a nossa vida. Save. O que isso acontece? Ó, tá vendo aquele nosso plano que a gente acabou de criar? Como a gente criou com a escala em centímetros 1, que tinha lá naquela escala, estava equivalendo a 1 centímetro. Então agora 1 equivale a 1 metro, e isso possibilita a gente trabalhar melhor com o N-Cloth. Então aqui eu vou começar a modelagem da mesinha, né? Vou fazer um cilindro e colocar em cima como tampo na mesa um cubo ali. Só vou cuidar um pouco as medidas para ficarem proporcionais entre si. Algo que eu vou ativar na Viewport vai ser o ambiente occlusion dela ali, né? Aquela bolinha, uma sombrinha na parte de baixo. Fica fácil de eu saber onde está tocando as coisas, né? Onde tem um contato mais próximo. Aqui eu vou apertar no 3 para ver como é que está ficando a subdivisão e vou deletar as partes dos caps do cilindro ali, né? Tirar aquelas partes de cima para não subdividir. E vou criar um plano também com uma subdivisão mais alta agora para servir como a nossa toalha. Então, o que a gente precisa entender antes de começar a configurar? Que esse objeto a gente tem que botar como colisor e que esse aqui nós temos que botar como cloth. Porque tudo que a gente for fazer no 3D, eu preciso colocar algo que vai ser a roupa e algo que essa roupa vai colidir, senão ele não sabe, ele não interpreta aquilo. Então vamos fazer isso. Para isso a gente vai trocar aqui para FX, trocar a aba aqui também para FX, e aí vai ter o N-Cloth aqui, ó. Adiciono o N-Cloth no nosso tecido e na tampa aqui da mesa eu aciono um colisor. Nós vamos ver ponto rígido, então aqui na mesa vai ficar um N rígido, ou seja, ele é um colisor, e no plano 1 aqui, que é a nossa toalha, na toalha tem um N-Cloth atribuído a ela, e o núcleus lá em cima. O que é esse núcleus que ele criou? O núcleus é o mundo, as configurações de mundo da nossa simulação. Para isso eu vou aqui no Attribute Editor, ele vai ter algumas opções que esse cara vai nos possibilitar. Na aba dele aqui de núcleos, tem a parte de gravidade e vento, ele diz a força da gravidade, 9.8, mesmo que a nossa, que estamos aqui. Se a gente quiser simular que esse complemento de roupa é em Marte, na água, na Lua, então a gente pode alterar por aqui. Densidade do ar e força do vento, a gente pode ter ventos ocorrendo aqui também. Qual a direção dessa gravidade? O eixo X, Y e Z. X é o nosso eixo de largura, a altura é o Y e Z é a nossa profundidade. Aqui embaixo ele tem os substeps, que é quando a gente manda fazer uma simulação, ela leva um tempo para ocorrer. E às vezes se é um movimento muito rápido de um frame para o outro, ele precisa ter mais passos do que os 3 que estão aqui atribuídos. Então se daqui a pouco a roupa está se comportando de forma estranha, está todas as configurações corretas, mas ela se comporta de forma estranha, pode ser que falta tempo para ela gerar o cálculo. Então geralmente abrindo aqui e aumentando essa qualidade, ela tende a se comportar melhor. Escala do tempo que a gente está trabalhando e a escala de espaço em que estamos trabalhando. E aí, se eu estou trabalhando, que a gente está comentando, com uma escala menor, escala de centímetros, por exemplo, fazendo tudo pequenininho, posso vir aqui e alterar, que ele deve levar esse comportamento para todas as massas. Vou voltar para o início da minha timeline. Só vou checar no nosso carinha aqui correndo se ele está playback speed every frame. Para a simulação eu tenho que ter esse parâmetro ativo. Eu não posso deixar aqui 24 quadros por segundo, porque na simulação ele precisa fazer um cálculo de cada frame que a gente vai estar vendo aqui. Então eu volto para o frame número 1 e dou play. Simples assim, vai cair o nosso tecido. O que aconteceu aqui é que ele não teve espaço para fazer a simulação. Ela acaba acabando antes, né?
de ocorrer. Então a gente vai subir aqui do 120, vamos botar 500, deixar bastante tempo ocorrendo e vamos dar play. Ó, então começou, opa! Nosso tecido foi embora. Algumas coisas causam esse ir embora aqui do nosso tecido, ele está escorregando. Uma delas é os colisores que a gente tem aqui, o tamanho deles e forma como esses colisores estão trabalhando. Outra é também a quantidade de linhas em que ela está aqui. Ela está com poucas linhas, né? É pouca linha para trabalhar. Então a primeira a gente vai ajustar. Vamos vir aqui no Polyplane. Vamos botar 50 para 50. Pode ser muito, para iniciar vamos botar 40 40. Vamos dar um play de novo. Ele já começa a ser mais lento um pouco tudo. E agora ele está batendo na mesa e está ficando em cima dela, né? Não está saindo voando, não está passando batido. Eu não tinha como fazer o cálculo, porque o cálculo estava pouco ali, né? Certo? Então agora ela tem o que calcular, tem o que fazer o cálculo, ela tem linhas o suficiente para calcular a nossa mesa. Ok, mas ela está parecendo um pouco rígida, né? Não está com comportamento, daqui a pouco era uma toalha mais leve, por exemplo, ou com um comportamento um pouco diferente, quero que o comportamento seja um pouquinho diferente do que está aqui. Então, quais são as propriedades que a gente vai ajustar isso nessa toalha? Dentro do Anycloth 1, ou eu clico aqui também consigo acessar ele, seja na toalha ou clicando direto aqui no Outliner, tem algumas propriedades para a gente conferir e ver como é que elas vão trabalhar. A primeira delas são os colisores. Aqui então ela colide em objetos, que nem nós temos aqui, um corpo rígido com um colisor, e ela colide nela mesma. Ela colidindo nela mesma aqui, a gente precisa ter alguns cuidados. Vamos botar um Collision Thickness para ver. Normalmente esse thickness vem bem baixinho, a gente pode até aumentar ele um pouquinho, 2 ou até 0.5 aqui, pode ser um pouquinho mais. E aí ele tem o que ele chama de colisores Self Collision Thickness aqui. A forma como ela está configurada é Self Collision Flag e está com Vertex Face. Posso botar só Vertex. Da forma como ela for Vertex Edge ou Vertex Face, ela pega em toda. Se eu diminuir, aumentar, dá pra gente ver melhor aqui. Mas eu posso botar esse Vertex Face, trabalhar com ele um pouco maior. Aqui. Eu posso trabalhar com ele um pouco maior, né? Porque eu preciso que essas bolinhas, ó, sejam maiores que o ponto central. Por que eu preciso disso acontecendo? E como é que ele faz as simulações dentro aqui do Maya? Cada vertex que eu tenho aqui, ele faz uma simulação. Tá? Ele puxa um valor de acordo com o que a gente tem aqui das configurações e faz a roupa comportar de acordo com isso. E esses valores, a forma de comportamento dele é como se fosse uma mola. É uma simulação fake, assim por dizer, né? Não é baseada em nada real, além da gravidade, algumas coisas que a gente coloca, mas ela tem ali como uma mola esses pontos dos vértices ali, né, que ele vai funcionar. Então, o quanto que a gente diz que ele vai ficar e não vai se tocar, é importante a gente ter eles um pouco maiores que o ponto central. Dessa forma, eles não vão se tocar quando fizer a colisão, né? Quando fizer aquela colisãozinha ali. Ela está funcionando aqui, está dobrando, não dobra muito, né? A gente nota isso, que ela não dobra muito, a gravidade está agindo, tudo funciona bonitinho, mas não tem muita dobra ainda. Então aqui que a gente vai controlar como que essas molas de vértex vão funcionar entre si. Nas primeiras configurações a gente tem a resistência do stretch e resistência de compressão. Então a resistência que ele vai esticar. Vamos botar ela para 10 para ver como que isso vai funcionar. 10 e 10 nos dois, geralmente eles têm o mesmo valor. E a resistência de bend, que é o quanto que ela vai dobrar. Aqui ela está com 0.1, então é isso que não deixa a nosso tecido aqui dobrar mais que essa parte que ele tem aqui, né? Então vamos parar ele por aqui, vamos voltar ao início e vamos zerar esse bend. Vamos deixar ele com 0, vamos fazer esse tecido bem mais suave todo, ó. Então a forma como ele vai se comportar vai ser bem diferente agora, ó. Então ele está dobrando bem mais, a forma como ele vai encaixar na mesa, né, vai ser outra, certo?
Então, o Bend, Compression e Stretch são valores bem importantes para a gente começar a fazer uma simulação da roupa. Mais abaixo tem a massa que ela vai ter ali, como que ela vai trabalhar, se ela é muito pesada ou não, aqui que a gente vai colocar o peso que essa roupa vai influenciar. E aqui embaixo a relação de escala que ela vai ter durante a cena. Vamos trocar aqui para objeto. Por quê? Vai funcionar de acordo com o tamanho desse objeto em cena. Daqui a pouco essas configurações, se vocês querem passar para algum outro objeto e tudo mais, a gente pode fazer. Então esse é o resultado de como ficou essa nossa primeira simulação da nossa mesa. Vamos ver agora uma aplicação na prática desses conceitos. Aqui então está aberta a nossa cena, com a cama toda pronta, toda preparada já para receber o close. Então o que tem de rígido aqui, né? Primeiro, tem as guardas da cama, o colchão, todos eles como objetos rígidos, né? Como colisores. E um plano aqui, que foi transformado, então, atribuído a configuração de N-Cloth nele. Ele tem um extrudezinho nas bordas, para ele ficar com um acabamento um pouquinho diferente. Eu quero que ele tenha essa cara um pouquinho mais pesada, eu deixei ele dessa forma. Nas configurações, né, do N-Cloth aqui, o Self Collision eu deixei ele um pouquinho maior, e também ali o Stretch Compression eu deixei ele com 10 e 10 e o Bend com 0.3, um pouquinho mais alto do que o normal, para ele dobrar de forma mais densa, né. Eu aperto 3 para ter um preview de suavização, também para dar uma olhada como que está ficando, vendo como que encaixa, ajusto um pouquinho o modelo uma vez que outra, vou refinando os parâmetros ali também de configuração, né? Então a gente vai dando play, verificando como está se comportando a simulação, se está do resultado que a gente gosta ou não, e nos parâmetros ajustando eles para ficar com acabamento. Eu achei interessante ele ter uma dobrinha na ponta, ficar um pouquinho mais natural, então como se tivesse meio que largado o tecido, então eu deixo isso um pouco mais evidente ajustando ele aqui, né? E vou revisando sempre essas configurações. Esse então foi o resultado que eu achei mais interessante. Eu vou dar um Delete All by Type para ele não ficar correndo informação, né, mais de simulação nem nada. E duplico a minha mesh. Depois dela duplicada eu posso deletar tudo que tem ali, né, o núcleos e tudo mais. E para finalizar eu vou dar um extrude em todos os polígonos para dar um pouquinho mais ali, né, de profundidade para nossa cama e fazer ela aquela dobra mais interessante. Esse é o resultado da nossa coberta aqui, né? Como é que ela ficou após a simulação. Fechar ela aqui também. Vamos fazer o travesseiro agora desse carinha. A gente vai usar o N-Cloth também para isso. Também dá pra gente fazer ele dessa forma, né? A gente pode dar uma roubadinha no travesseiro, fazendo ele, né, inflando. Usar o N-Cloth ali, a pressão do N-Cloth para fazer ele inflar. Então isso pode ser algo divertido da gente fazer. Temos que deixar quadradinhos aqui. 12. 20 para 13, tá bom.
E a gente vai usar o Unicloth agora para essa outra função. Você viu que eu limpei aqui antes, né? Fui ali no Edit, deletou by type e history e deletei tudo. Para manter a coberta da forma como eu gostei, dei um Shift D e copiei ela. Então vamos lá. Vou mandar ele virar um Unicloth. Então a gente vai trabalhar um pouquinho diferente com esse Unicloth. O núcleo a gente vai tirar a gravidade, vai mandar ele só encher. Né? Então a gente vai pegar o Unicloth, deixar os padrões dele como está aqui e vamos na pressão. Então colocar uma pressão aqui. Vamos começar com 0.1 para ver o que vai dar de resultado. Começou a encher esse cara aqui, então é isso que a gente vai fazer. Botar 7. Já tá mais ou menos aparecendo alguma coisa no travesseiro. 9. Então aqui dessa forma a gente cria um travesseirinho bem rápido. Por isso que ele fica achatado também, porque a gente bota ar nele. O quanto mais linha a gente colocar nesse sentido, mais seguro ele vai ficar ali. Apertar no 3, a gente vê a linhazinha já do travesseirinho. Então isso é uma forma bem rápida da gente criar shape de objetos que nem aqui o travesseiro. Eu posso escolher este, posso esperar ele deformar mais, dá pra ir escolhendo como que esse cara vai deformar, qual parte que eu gosto mais. Daqui a pouco dele enchendo aqui, ó. Então a gente pode ir buscando. Se quiser adicionar mais pressão, se botar no 1, acho que vai ficar muito forte, ficar muito alto. Mas aqui dá pra gente voltar um pouco no frame, escolher um frame aqui da play, e pausar no frame daqui mais gosta. É o shape dele ali. É bem simples, bem rápido da gente criar um formatinho de travesseiro usando ele, né? Vou voltar ali para o nosso ponto 8. Dá uma mexida aqui no dumping, vamos botar 0.1. Olha como ele vai esticar. Aqui vai virando quase um bombonzinho. E se a gente deixar mais quadradinho, vai funcionar melhor também. Também a forma como ele está estrachando aqui, a gente pode ir ajustando para a resistência, zerar ela. Ó, ele vai criar mais vincos ali para nós. Aqui já fica uma forma mais parecidinha, né, com um travesseirinho. Se eu apertar play, deixa rodar a simulação, ele vai ficar fazendo a simulaçãozinha ali para nós. Também dependendo da quantidade de linhas e coisas que a gente for colocando, vai ficar com um acabamento diferente. Gostou de um formato? Esse é o formato, chega lateral até. É o formato que é interessante. Daqui a pouco quer montar alguma coisa aqui. Botar os dois iguais, 10 e 10, resistência. Então aqui já ficou com um pouco mais de vinco. Cada vez que a gente roda a simulação com um parâmetrozinho diferente, ele vai tendo um comportamento diferente aqui, né? Dá para criar vários travesseirinhos dessa forma. Gostou de alguma? Mesmo processo da roupa. Edit, delete all by type history. Ele fica trancado agora na forma ali. A gente pode deletar o número. Não Shift D, só para ter certeza. A gente pode deletar o travesseiro, o errado. E agora ficamos com o nosso travesseirinho ali, bonitinho, né? E aqui no Vertex, se a gente quiser uma puxada
a linha, usar a escala mesmo aqui. Fazer um pouquinho mais marcadinho, né, se quiser. Tá? Então bem rapidinho a gente criou um travesseiro usando o N-Clove também, usando a pressão do N-Clove para ele encher. Então a gente posiciona ele aqui, posicionar o nosso travesseirinho. Claro que como qualquer outra coisa, a gente pode achatar, transformar, ajustar. Usar as ferramentas de modelagem para dar um outro toque. Então a gente tem ele aqui, né? O travesseiro e a nossa caminha, né? Então a gente fecha a caminha do nosso quarto aqui. Vamos ver como é que ela é aplicada lá, só para finalizar essa parte. Vamos dar um edit delete all by type e history para deixar esse arquivo mais leve possível. Vamos ver o que ele está guardando. Está guardando uma das partes aqui que não foi atrelada. Agora sim. A gente ter tudo na mesma mesh. Vamos mandar. Aí, agora sim. Depois vamos ter tudo na mesma mesh. Agora vamos fazer o edit delete all by type e history. Só ficou os nossos objetos, a base. Aqui pegou o nome errado. Cama, cabeceio. Assim, vamos botar antes aqui o nome que pertence. Base agora a gente não precisa mais, podemos deletar, né? Transformamos toda ela agora na caminha. Vamos pegar o colchão, tudo, selecionar, Ctrl G, Mesh, Cama. Para facilitar a nossa cena lá também, seria ideal a gente colocar aqui no DL Cama, botão direito, Add Select Objects, a gente já deixa uma layer de visualização para cama quando for o próximo arquivo, deixando ele mais limpo possível para trabalhar. E se a gente quiser já deixar tudo no 3 por enquanto, né? Esse aqui é um que não precisa, por isso que ele está até separado. A gente está fazendo ele sem ter necessidade de utilizar subdivisão. Os outros a gente já pode deixar funcionando. Só vai então estar pronto aqui para a gente passar para o nosso arquivo de montagem. Então aqui na cena, né, a gente tem toda a estrutura, a gente vai importar a cama para cá. Então import, vamos buscar o arquivo. Então aqui é o cama v4, né, o último que a gente fez, vai importar tudo que tem lá. Importou aqui cama v4, já botou a layer também certinho aqui de display, né, então tá aqui. Só a gente tem que reposicionar ele de acordo com a nossa referência aqui. Como ele é bem parelho, né, tudo que a gente produziu ali respeitando a referência de proporção, agora é só a gente pode deletar, esconder e colocar para um outro grupo essa base. Então tá ali já a caminha do nosso quarto. Então temos a cama agora aqui, após dar 2 cliques, só tirar essa parte anterior, que é quando vem do import ela vem com o nome do arquivo. Então vá, já temos nosso primeiro objeto na nossa cena. Até mais!